Tarde. Entrevista. Olha só, hoje é dia do professor, essa profissão tão importante e tão desafiadora. De acordo com dados da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem de 2024, divulgada este mês, a cada 5 horas de aula, 1 hora é perdida para conseguir a atenção dos alunos. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cidade a psicopedagoga Fernanda Lima. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. É um prazer recebê-la aqui. E o que é que está diferente em relação a outras épocas, né? Se é que está diferente, se é que melhorou, se é que piorou. Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço de estar aqui, né, nesse dia maravilhoso, né, para o professor. E respondendo a sua pergunta, Renatinha, veja, muita coisa não mudou não, viu? E muita coisa mudou, em parte, no crescimento dessa juventude, né? Desses adolescentes que hoje em dia eles têm acesso a mais informações. Então eu digo assim, que essa galera tem um bom diálogo, né? Então eles debatem bem, né? É mais ou menos assim, por que o silêncio? A gente não pode debater o assunto, não. E os professores ficam querendo aquele comportamento um pouco tradicionalista, né? Todo mundo sentadinho. E, de fato, para essa geração, é diferente, porque eles querem uma justificativa mais coerente, eles querem compreender realmente porque a necessidade disso, de copiar isso, de registrar isso, é o biotipo dessa geração que vem crescendo, mas que é saudável, né? Assim, eu acho que eles trazem mais ânimo para essa nova geração. Porque existem aí duas situações, né? Tem a questão de pedir uma disciplina para o pessoal que está fazendo barulho, né? Porque está conversando, né? Porque está brincando, porque não respeita o professor. E tem esse perfil que você acabou de falar, né? De uma geração questionadora, né? Que realmente precisamos de mais argumentos, né? Para que eles se convençam, né? Então, o professor tem que estar sempre se reinventando, né? Tem que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre atualizado, né? Sobretudo nas mídias, né? Em alguns jargões que existem nas partes de mídia, né? Que às vezes o professor flutua, né? E aí eles dizem, professor, um spoiler, né? Do assunto, né? O professor, o que é o spoiler? Aí flutua, não dá para ter esse mesmo diálogo. Mas essa geração hoje, né, que ela deseja mais um argumento, uma conversação, de fato, se o professor não tiver um bom domínio de informação para eles percebem na hora, e aí eles brincam mais um pouquinho, tiram onda, né? É uma geração mais energética, né, que estão diante da informação imediatista, né? Então, se o professor diz assim, na próxima semana eu vou falar desse assunto, né? Alguns vêm com argumentos, assim, bem fora do contexto, quer ter um debate, aí o professor faz, não, agora não, mas aí eles querem, insistem, e às vezes se aborrecem. Então, eu vejo esses dois cenários. A gente tem aí o contexto de uma ansiedade que está bem presente no nosso momento para adultos, para crianças, adolescentes, mas as crianças e adolescentes em especial. E eu tenho uma questão aqui. Se a gente comparar gerações, a gente pode dizer que essa geração é mais desatenta ou não? Tem alguma pesquisa para apontar para essa direção? Sim, eles têm um nível de distrabilidade maior, porque muitas coisas chamam a atenção deles. Então, eles têm um déficit atencional mais intenso. Não seria patológico, mas a gente percebe que eles se distraem de maneira mais fácil, né? Então, acredito eu que pela rotina do jovem no dia a dia, né, acessando as mídias sociais, informações aqui A, B, então traz um pouco de confusão de atenção para eles. Mas, de toda maneira, o sistema atencional deles traz esse déficitzinho, mas eles são mais participativos do que uma geração anterior, né? Eles tendem a desejar mais desse diálogo quando se é possível. Eu fico imaginando, porque eu tenho, né, exemplares na minha casa. Exemplares é ótimo, né? Eu tenho exemplares na minha casa, falando especificamente sobre o meu mais novo, né? Que é extremamente inquieto, né, curioso, conversa muito, né? Também não tem um probleminha de atenção. E eu não consigo visualizar, eu não sei como é hoje uma sala de aula, né? Conversando com o jornalista conversando com várias pessoas, né, a gente tem uma ideia, mas eu não estou numa sala de aula, né? Eu não consigo imaginá-lo num modelo que eu presenciei, né, na minha formação, que é lá 2 horas ali, sentado na banca,
escrevendo e o professor taralá, taralá, taralá. Eu acho que não funciona, né, para o exemplar que eu tenho em casa. E acredito para quem está nos ouvindo, para muitos outros exemplares. Então, a gente precisa, quando eu falei sobre se reinventar, né, e você falou aí dessa geração imediatista, né, o Vitor aqui, que são os vídeos curtos das redes sociais, às vezes não consegue nem se concentrar para ver uma longa-metragem, uma animação, porque outra coisa vai chamar a atenção. Então, a gente precisa rever o modelo de educação hoje, ou essas ferramentas geralmente já são utilizadas, porque a gente tem laboratório multimídia, né? Tem várias práticas diferentes para tentar trazer a atenção desse estudante, né, Fernanda? Tem que ter, né? Tem que ter uma atualização, tem que reinventar esse modelo educacional, porque, de fato, eles trazem alguns argumentos muito coerentes, às vezes, né, sobre determinado assunto, só que, vamos supor, eu já ensino tal disciplina há 15 anos, do mesmo jeito. Né? E agora eu vou ter que me reinventar. É necessário, porque senão você perde a atração desse jovem. Ele simplesmente pode ser extremamente obediente, ele baixa a cabecinha dele, começa a escrever, mas ele já se desinteressou, porque aquilo não chamou uma atenção para a vida cotidiana, né? Muitos deles às vezes dizem assim: tia Fernanda, para que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso aonde? Aí eu sempre tenho o maior carinho de explicar, né? Mas o questionamento maior deles é isso, e talvez isso precise o professor trazer as informações. Olha, esse trinômio perfeito aqui, você não vai usar agora. Mas no futuro você vai precisar. Isso aqui é importante para você, porque vai trazer para você uma compreensão melhor de mundo, para isso, para aquilo. Mas isso não é. Às vezes a sala de aula diz assim, porque assim. Porque eu tenho que aprender isso? Porque assim, senta e respira. Porque cai na prova. Porque cai na prova. Aí é como eu digo, alguns se convencem, obedecem, baixa a cabeça e escreve, mas o seu cérebro não está ali naquele momento, está em vários outros lugares. E outros trazem uma revelação. Senta, mexe, vai no banheiro, toma água, né? O botijão d'água é pouco, né? Porque a ansiedade faz com que faça mais xixi, né? Queira mais o banheiro, tome mais água. Circular, rever outras coisas. Sair daquele movimento que para ele não está interessante e que poderia ser. Se a gente fizer uma análise aqui, imagina, você vai pegar um celular, você vai ver um conteúdo de internet. A pergunta que você faz ao professor é: onde que eu vou usar isso? Imagina a pergunta reversa, você vai ver o videozinho na internet, onde é que você vai usar aquilo? Aí qual vai ser a resposta do estudante? Bom, mas aquilo me distrai. Eu vou rir, me chama a minha atenção, eu escolho o que eu quero e o conteúdo não está me agradando. Qual é a diferença aqui, Fernanda? É o uso é o recurso da imagem, é a facilidade da linguagem, é essa coisa em pílulas. Isso pode ser transportado para o contexto acadêmico? A gente pode construir um discurso acadêmico, né, um discurso de professor para aluno, nesses moldes ou algo parecido para tentar atrair a atenção de uma forma parecida? Consegue sim. Se for possível, né, porque acredito eu que nem todo mundo tem a facilidade das redes sociais, de tecnologia, né, da compreensão tecnológica. Tem professor que ainda não consegue essa acessibilidade. Mas se consegue, é top, porque você pode questionar com ele, né? Se isso realmente lhe traz uma profundidade de vida, um conhecimento específico, o que vai lhe acrescentar? Então, você termina tendo um diálogo bom, saudável, né? E eles trazem uma justificativa que é do tempo deles, né? A gente precisa entender que o jovem vai explicar aquilo na idade dele. É bom primeiro a gente entender. E depois a gente formula as informações necessárias para aquele cotidiano. Pronto, isso aí vai trazer isso para você, mas isso aqui vai te trazer isso para um futuro assim, assim, assim. E aí eles compreendem e eles aceitam. Agora, há poucas informações discursivas para eles, é o que realmente é intolerável. Aí você vê os comportamentos disruptivos dentro de sala de aula. Tudo bem que nem todos aceitam, né? Mas tem aqueles que só querem um pezinho. Para aquele professor que diz assim, não quero nem um pio. Pronto, aí vai dizer pio? Pio, piu. Mas vamos dizer que isso não é de agora, tá? Não, isso não mesmo. Não é de agora, não. Sempre aparece um pintinho. Sempre aparece um pintinho. Agora, nesse dia do professor, né? Agora, 15 de outubro de 2025, a gente sempre falou que o professor ele precisa ser
ele precisa dar um show, né? Ele é muito cobrado, né? Ele é cobrado para educar, eu falo de educação doméstica, né? Isso que é não verdade. deveria ser. Né? Então, a gente está falando aqui, no aspecto positivo, de uma geração inquieta, né? Que cobra Ele mais. lida com a falta de educação doméstica também. Né? Exatamente. Ele é cobrado para dar educação e lida com a falta de educação. É isso que eu estou dizendo. A gente está conversando aqui sobre um aspecto positivo, né? De uma geração questionadora, né? Que tem inúmeras ferramentas e possibilidades, mas existe uma questão que precisa ser enfrentada de forma efetiva, que é essa cobrança que o professor tem que dar conta da educação doméstica, né, desses estudantes, e eles são vítimas muitas vezes, porque muitos precisam, né, dessa questão de autoridade, disciplina, e aí quando você tenta fazer isso, os próprios pais questionam essa forma. Então, isso é uma questão muito difícil para o professor, que ao meu observar assim, distante, à medida que o tempo vai passando, a gente só vê isso piorando, né? Porque os casos que são noticiados, né, de pais que vão na escola tomar satisfação e batem em professor, né, e alunos que enfrentam o professor, então isso também é um grande problema, né, Fernanda? Sim, sim, com certeza, né? Essa dificuldade de diálogo e de compreensão. As escolas têm feito alguns esforços, né, de maneira totalitária, né, tudo aquilo que a gente lê dentro da rotina, elas tentam instruir da melhor maneira para esse aluno estudar. Sentar num lugar silencioso, fazer as atividades do dia a dia. Muitas escolas têm vários projetos para evitar esse acúmulo de estudo, mas é difícil trazer essa rotina, né? E essa geração agora de pais que vem crescendo, né? Eu vou dizer a você, para mais ou menos crianças na fase de 6 a 12 anos, um pai nessa idade, ele não tem muita paciência de dizer à criança de que maneira ele deve estudar. A rotina, mas muitas vezes esses pais não têm rotina também. Também, né? Não tem rotina, né? Então, fica difícil. Então, as escolas hoje têm ampliado, têm feito escola de nível integral, para ver se ajuda esse aluno, né? Mantido o aluno dentro da sala de aula, que os pais dizem assim, os bichinhos estão muito cansados. Não cansa, não. Eu nunca vi ninguém com um laudo de falecimento, morreu tanto estudar, nunca vi. Eu sempre brinco dizendo, eu digo, deixa ele estudar bastante. Isso é importante para ele. Mas a cultura, às vezes, não consegue trazer um vínculo compreensível. Então, assim, se minha mãe não lê, se meu pai não estuda, eu também não vou ler, não vou estudar. Né? Então, isso aí a gente entra já na educação doméstica, como vocês comentaram, que de fato é muito difícil. Mas que concentrar-se, ler, manter a sua atenção é um sofrimento para o cérebro. E o que o cérebro faz? Quando você vai ler algo que você precisa ter uma concentração e que seu íntimo diz assim, eu preciso entender isso, o cérebro ele entra em sofrimento, ele acha que você tá doente. Então, ele joga um nível de dopamina para você distrair. Por isso que, às vezes, você diz assim, eita, eu preciso terminar essa tarefa. Aí o cérebro, meu Deus, está todo mundo em sofrimento. Vamos ler alguma coisa para refrescar. Aí pega o celular e vai para uma besteira. Aí você sente um alívio. Porque, na verdade, o cérebro ele não está entendendo que você precisa se concentrar. Ele entende que você vai entrar num esteio de sofrimento. E, por muitas vezes, as pessoas, se não tem celular, mexe em casa, vai mexer em alguma besteira, mexe no brinquedo, mexe numa revista, e isso atrapalha essa concentração. A nível de adulto também, os adultos também passam por isso. Aí termina as crianças fazendo essa cópia. Mas se realmente assim você entende que o filho precisa estudar, se você não tiver nenhuma maneira de estudo, confia na escola, pede uma ajuda à escola, porque as escolas hoje elas trazem muito investimento para a modalidade de estudo. Agora precisa ter essa busca interativa, porque senão você não consegue ensinar ele a estudar. Essa questão do esforço, né? Estudar é esforço. É esforço. Para o esforço vem a resistência. Então, a resistência não é exatamente uma grande novidade, ela sempre existiu. Éramos estudantes e resistíamos. Talvez o que tenha mudado é a forma de resistir. Porque, bom, quando eu era estudante, estava lá vendo um professor dando aula usando uma transparência, lembra das transparências? Para quem não sabe o que é transparência, é anterior aos slides, né? Era um slide de antigamente. Você colocava lá uma folhinha, projetava aquilo na parede. Meu Deus, com o barulhinho do ar-condicionado. Só que ali você não tinha o celular, por exemplo. Mas eu lembro que tinha colega que escutava um rádio, na época era o Walkman, né? Colocava uma música ali, o professor quando percebia, tomava aquilo ou pedia para você retirar. Só que hoje tem a questão do celular.
Aí o celular está fora da realidade da escola agora. Já dá para sentir uma alteração nisso ou não? Porque essa pesquisa diz aqui, se você tem 1 hora de aula, 20 minutos você perde para acalmar os estudantes, para que eles prestem atenção. Já vamos perceber, a gente pode imaginar que na próxima pesquisa vai ter uma redução disso porque o celular está fora do contexto ou não? Porque assim, o aluno continua usando o celular e o impacto não é apenas na hora do uso, né? no momento que você está usando. O impacto vai adiante mesmo quando você não está com ele na mão. Será que a gente vai diminuir isso aqui ou não? A tendência é diminuir, né? A tendência é as escolas aprenderem a lidar com essa abstinência do celular e trazer alguns projetos para que isso melhore. Mas eu não vou dizer a você que a porcentagem vai ser gritante. Vai ser algo muito minucioso, 0,005, que vai trazer uma mudança. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é que o que demora, né? Então, vou dizer a você, a partir do 6º ano, que uma sala de aula tem 10 professores. Então, nessas trocas de professor, é onde eles conseguem ter uma fuga, sai da sala, conversa mais com a amiga. Então, quando o professor da próxima disciplina entra, ele demora realmente. Por quê? Porque, às vezes, alguém tem saudade do professor. Professor, o senhor chegou agora, que saudade, o jogo ontem perdeu, ganhou, né? E isso traz um diálogo. Preparação da aula, né? O que ele vai usar como instrumento ali, né? E até a forma do professor se conectar com eles, né? Mostrar que eu cheguei, né? Agora é outra disciplina, vamos estudar, pega o caderno na página, troca livro. Isso realmente tem uma demanda muito grande. Agora, é claro que tem aqueles amiguinhos da fuga que vai ter uma conversinha maior. Então, o que a gente percebe? Que a falta desse uso do celular no dia a dia traz para ele um incentivo de diálogo, porque, de maneira natural, mesmo que imperceptível, o ser humano precisa de diálogo. Então, os jovens dizem que não, mas eles necessitam muito de diálogo, e com a falta desse celular, eles estão ampliando o diálogo, a necessidade de conversação. Por isso que eles chegam na sala, já que eu não tenho aqui essa distrabilidade, eu vou contar à minha amiga, né, que aquilo ali, aquele canal, aquele Reels que eu vi, aquelas informações, e aí por isso que aumenta um pouquinho essas conversações em sala de aula. Mas a falta do celular tem trazido um aumento maior de diálogo entre eles. Eles têm percebido que conversar é bom. Pensava que era chato, né? Mas hoje pensar que é bom. Agora, só uma pontuação. Você falou que antigamente tinha os Walkman, mas você há de lembrar que antigamente, quando não se tinha nada disso, a gente riscava os cadernos, brincava de forca, brincava de jogo da velha, né? Pintar, fazer um desenho. Bolinha no outro, conversava pelo papel. Pelo papel. Já passava. Que professor chato. A rede social primitiva. Era, e passava acho que o Zuckerberg passa para fulano. O WhatsApp deve ter sido inspiração nisso. Fazia uma enquete, né? No recreio a gente joga bola e fazia assim, não. Aí passava para todo mundo. Exatamente, é o WhatsApp da época. Agora, tem uma outra questão de tecnologia que acho importante a gente trazer nesse momento, Fernanda, que é a inteligência artificial. Essa mesma pesquisa apontou que os professores, já aí numa faixa de 30%, já usam inteligência artificial em algumas etapas do trabalho. Como que a gente pode avaliar esse contexto? Inclusive, o uso de inteligência artificial por professores no Brasil está num nível maior, em termos percentuais, do que no restante do mundo. Então, como a gente avalia isso? E como que a gente avalia o uso de inteligência artificial pelo aluno? Porque você tem ali uma atividade em sala e você pede para que o aluno faça uma atividade fora. Você passa lá um texto, por exemplo, pede para que o aluno leia. A leitura é um esforço, mas ele também pode pegar aquele texto, jogar na IA e dizer, me dê um resumo do que é isso aqui. E a IA vai dizer para ele em poucas palavras. Como, então, a gente avalia a inteligência artificial nesse contexto? Ela vai ser benéfica para ambos os lados, né? Agora, se for realmente utilizada a ponto de me trazer um conhecimento, ela está na nossa vida, não tem como tirar. Então, a gente precisa ver isso como um ponto positivo. A maneira como os professores utilizam, eu até entendo e compreendo que, às vezes, a própria editora, né, traz um capítulo de um livro que é extremamente extenso. Então, tudo bem, ele vai lá usar a inteligência artificial para tentar minimizar e trazer umas palavras-chave, para poder ganhar mais tempo na aula e talvez trazer um índice de conversação com os alunos. E que isso aí ganha bastante com ele, né? Então, ele traz os pontos-chave, então ele usou a inteligência artificial para isso, que quando a gente conversa com os professores, eles têm utilizado mais para fazer essa função, trazer uns pontos-chave, então ele ganha um tempo, talvez, trazendo um exercício melhor, ganhando mais tempo em casa, para elaborar algo mais convidativo para o aluno. Agora, do outro lado, os alunos, eles podem usar e vão usar realmente de maneira maléfica, né, para fazer. Agora, vai caber ao outro lado que vai ler a maneira como ele vai cobrar.
Porque eu posso cobrar um trabalho de ciências, eu sei que o aluno vai usar a inteligência, mas de que maneira eu vou cobrar? Ele pode me apresentar com o slide pronto, mas a chave vai ser as perguntas que eu posso fazer para ele. Isso aí que você achou, liga com aquilo, aí você consegue trazer para ele a importância de que, tudo bem, você vai usar a inteligência artificial em tudo, agora isso vai trazer um conteúdo para você. Eu fiquei pensando o seguinte, imagina o professor que pede o trabalho e ele consegue identificar que o trabalho foi copiado. Ou seja, tem lá um aluno, isso é bem antigo, não é coisa de agora. Um aluno vai lá, faz o trabalho e os amigos perdem o trabalho deles. Tu pode me emprestar? Só que antigamente o que o cara fazia? Pegava e copiava exatamente como estava lá. Mas não faz igual, né? Agora, se você, de repente, um colega passa para você, você pode jogar na inteligência artificial e dizer reescreva. E aí não vai ficar igual. Então, assim, o professor vai ter que começar a desenvolver uma habilidade de linguagem, porque não que o professor não fizesse isso, né? Porque assim, já tinha professor na minha época, por exemplo, que chegava e dizia, olha, eu sei que você não usa essa palavra. Então, isso não foi você que escreveu. Isso já é uma questão, uma atenção à linguagem do aluno. E até pela faixa etária, pela série que está, né? Você consegue ver o repertório também dele de vocabulário. Mas aí, nesse caso, o professor vai tentar entender como que se constrói esses textos por IA, né? Porque, assim, tem ali uma base, né? Tem um modelo. E aí você vai tentar identificar se aquilo foi produzido com inteligência artificial. Tem alguns professores que eles estão cobrando trabalho da seguinte maneira. Gente, olha, me tragam os trabalhos, bota aqui na minha mesa. Agora eu vou já dizendo, viu? Eu uso 3 tipos de aplicativo, que tal. E assim, se eu encontrar alguma coisa, um rastrinho de inteligência artificial pura, nua e crua, eu nem termino de ler, 0 na hora. Aí tem trazido algumas consciências para alguns alunos. Mas é difícil você, numa sala com 40, você vai ter que corrigir 40 trabalhos, né? É a maneira como você vai abordar. E, de fato, cada educador vai ter que encontrar a sua maneira de se proteger disso. Porque não tem como tirar isso deles, né? Da mesma maneira como você falou, a gente antigamente copiava de um colega, mudava um verbo, né? Trazia um adjetivo a mais. Mas é algo que está na geração deles. Então, a gente é que precisa trazer uma cobrança no modelo mais atual para a gente poder ajudar esse jovem realmente a fazer. Tem professor que tem pedido assim, olha, eu quero trabalho escrito na mão, né? Mas não é uma coisa que protege, né? Cansa eles, né? Eles ficam estressados e que ajuda, porque quando você estuda e escreve, você tende a memorizar mais. Então, às vezes, ajuda mais, eles reclamam. Isso é coisa da idade da pedra, tia Fernanda. Eu digo, menino, uma caneta para escrever, não cai a mão, não. Escreve, já tinha terminado nesse debate. Enquanto está reclamando. Fernanda, para a gente concluir, né, nesse dia do professor, né, a gente falou sobre a entrevista basicamente sobre a realidade hoje na sala de aula, né, de uma forma mais dinâmica, superficial, mas enfim. Hoje, qual é o desafio desse professor? Porque ele vive sendo desafiado, desde dos salários, enfim, da valorização, que não chega nunca, né? Mas na sala de aula, né, para ter essa proximidade do seu aluno e ver se realizado, né? Porque é quando você consegue se aproximar dessa criança. Conquistar a atenção e a admiração do aluno. Né? Porque o professor ainda, né? Eu tenho assim, grandes lembranças de professores importantes que passaram pela minha vida. E é nesse momento, né, que se faz essa Devemos relação. muito a eles, né, Renata? Isso é verdade. Eu acho, Renatinha, que equalizar a cultura, né? A gente não vai ter uma sala homogênea, né? Toda sala é heterogênea. Mas eu acredito que você nivelar a sala, né? Equalizar, tentar trazer o interesse para todos, né? Fazer com que eles entrem na sua vibe de conhecimento. Porque o professor de biologia, ele ama a biologia. Nem todo mundo vai ser obrigado a amar. Mas você ser aquele vendedor de sonhos, do que a biologia pode trazer para você, o que a geografia vai te despertar no mundo, né? Você trazer esse merchandise para que o aluno diga assim, poxa, que coisa linda esse professor conheceu, eu quero também conhecer o mundo como ele conhece, né? Como ele vê. Eu acho que o maior desafio é esse, é você convidar esse aluno a realmente navegar na sua disciplina, na sua área, se seja uma professora da educação infantil. Então, tentar equalizar, tentar igualar esse interesse, que todo mundo preste atenção, caminhe, essa geração vá buscar algo melhor para a vida. Eu acho que está muito ligado a isso. Esse é o grande desafio nessa atualidade. Fazer com que essa geração entenda que há um dia para cada vez, né, que você não pode entrar do 6º e ir para o ensino médio, você tem que passar por várias etapas, caminhar nessas etapas e trazer para essa geração um plano de vida, um planejamento, um desejo de aprender. Eu acho que esse é o grande desafio, porque o professor sofre quando vê um aluno que não quer conhecer nada.
Não significa dizer a minha disciplina, mas quando um professor olha e vê um aluno desgostoso com a aprendizagem, que não quer que está tudo bem, que o que se tirar 0 está bom, se tirar 10 está bom também, essa falta de valorização do seu futuro, eu acho que é o maior desafio do professor, ele fica triste realmente. Então, eu acho que trazer esse desejo de conhecer, o que você quer conhecer? Pronto, se aprofunda. Então, esse desejo de conhecer e voar, ter grandes voos, né, alçar lugares maiores, eu acho que esse é o maior desafio do professor nessa geração hoje, para 2025. Perfeito. Fernanda Lima, psicopedagoga, conversou conosco aqui no Dia dos Professores sobre os desafios dessa profissão tão importante. Se não a mais importante, afinal, todas as profissões dependem da profissão do professor, né? É verdade. Um grande prestador de serviço à sociedade. Nós aqui temos aqui agradecer a todos os professores. Você estava lembrando aqui dos seus professores, Renata, e me passando da cabeça tantos professores que eu tive e como eles foram importantes para a minha formação, não só acadêmica e intelectual, mas para a minha formação humana, né, enquanto pessoa. Então, a todos eles, muito obrigado. A gente tem as redes sociais permitem isso, né? Tem um grupo de um colégio que eu estudei, e aí começou a circular uma professora que estava precisando de ajuda, e assim, é uma professora muito, muito, mas muito querida, assim, e foi imediato, assim, eu disse, será que ela foi muito importante para mim, será que ela foi tão importante para outras pessoas também? Porque você, né, começa a identificar, e assim, como ela foi maravilhosa com tanta gente, porque essa ajuda chegou assim, sabe, de diferentes gerações que ela ensinou, e todos assumimos um compromisso com ela, e ela está extremamente feliz, bem assistida, e isso é uma recompensa de um trabalho bem feito, com amor, se importando com o diferencial de cada um, né? Nem todo mundo é igual. Então, um cheiro. A minha tia Simone foi minha professora de biologia. E um cheiro para minha cunhada, irmã de Mário Flávio, tia Lilian, que dá um show. Ela é uma atriz, cada aula dela é um show, porque ela é extremamente criativa, e a gente vê os meninos maiores, né, que são os mais difíceis de chegar, né, super interessados, com brincadeiras de criança, e isso acaba também atraindo e facilitando o conhecimento. É isso. Viva os nossos professores. Viva! Fernanda, obrigado. Até a próxima. Até, pessoal, que agradeço. Bom, Renata, vamos aqui ao... Quem vai pro circo? Ganhador